Graça e paz. Seja bem-vindo ao Jornal da Fé. Notícias que edificam e fé que transforma. Amém. Graça e paz. Eu sou o profeta pastor Marconi Silva e essa é mais uma edição do Jornal da Fé. Queridos, temos matérias interessantes. Temos Lula aplicando a reciprocidade nos Estados Unidos. Temos também uma matéria muito interessante do André Mendonça. E outra matéria também, uma jovem, 5 anos, na cadeira, paralítica, começou a andar. Como eu disse para você, é uma forma diferente de fazer jornal, misturando notícias gospels, evangélicas, com política e guerra, para tentar fazer algo diferente para você que está em casa. Coloque aí nos comentários se está gostando, não perca tempo, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, curta nossos vídeos e também tem o link das lojas parceiras na descrição. Vai lá, de repente tem alguma coisa que te interessa, você faz uma compra e assim também abençoa o nosso canal. Seja parte também do nosso grupo de membros, né? Lá tem aconselhamento pastoral, temos campanha, temos oração, temos muitas coisas boas lá. Vai lá, seja membro do nosso canal e participe conosco. Oi, paz e graça, eu sou a pastora Juliana Silva. Vamos às notícias de hoje. Brasil revoga credencial de agente americano em resposta à expulsão de delegado da PF. Em mais um capítulo da escalada diplomática entre Brasil e Estados Unidos, o governo decidiu retirar as credenciais de um agente policial norte-americano que atuava em Brasília em resposta à saída forçada do delegado de Polícia Federal, Marcelo Ivo de Carvalho, do território americano. A medida foi confirmada nesta quarta-feira pelo diretor-geral da corporação, Andrei Rodrigues. Segundo Andrei Rodrigues, o agente americano perdeu acesso às instalações da PF e aos sistemas internos utilizados no exercício de suas funções no Brasil. A decisão foi descrita como uma ação baseada no princípio da reciprocidade, regra comum nas relações diplomáticas. Quando um país toma determinada medida contra representantes estrangeiros, o outro responde em igual nível. O governo brasileiro, no entanto, evitou classificar a decisão como expulsão formal, diferenciando-a de um ato diplomático extremo. Na prática, trata-se de um descredenciamento operacional. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva elogiou publicamente a atitude do diretor da PF. Em declaração divulgada nas redes sociais, Lula afirmou: "O que eles fizeram conosco, a gente vai fazer com eles." A fala reforça o tom de insatisfação do Palácio do Planalto com a conduta americana e sinaliza endurecimento nas relações bilaterais. A crise começou após os Estados Unidos determinarem a saída do delegado Marcelo Ivo de Carvalho, oficial de ligação brasileira que atuava junto ao sistema migratório americano. Autoridades americanas alegaram uso indevido de mecanismos migratórios e perseguição política, acusações rejeitadas pelo governo brasileiro. Brasília afirma que não recebeu comunicação oficial prévia de Washington, o que agravou o mal-estar diplomático. Especialistas apontam 3 consequências imediatas. Agora, vamos analisar essas consequências, pastora? Abalo na cooperação policial entre Polícia Federal e agências americanas. Será que vai realmente abalar alguma coisa? Quem é que está falando a verdade em tudo isso, pastor? Será que são os americanos? Será que são os brasileiros? O que acontece é que assim que foi preso o ex-deputado, pastora, eles disseram que tinha sido uma penalidade no trânsito, depois uma infração. Depois disseram que foi esse delegado que já voltou para o Brasil, que entrou no meio da imigração dos Estados Unidos lá e colocou informações justamente para prender esse ex-deputado. Qual será a verdade em tudo isso? Às vezes a gente não entende, só não entendemos o porquê dessa briga tanto e o que o Lula vai ganhar brigando com os Estados Unidos. Lula tem que lembrar que está no ano político. E, de repente, o Lula pode estar fazendo isso, pastora, simplesmente
porque está no ano político e ganha mais votos. Essas são análises que nós temos que fazer de realmente o que está acontecendo. Agora, ter os Estados Unidos como inimigo, isso não é muito bom. Vamos para a próxima matéria, pastora. Modelo baiana Ana Luísa Mateus morre após cair do 13º andar no Rio de Janeiro. A morte da modelo baiana Ana Luísa Mateus, de 29 anos, causou forte comoção nesta quarta-feira, após ela cair do 13º andar de um edifício residencial na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. O caso é tratado pelas autoridades como suspeita de feminicídio e o companheiro da vítima foi preso em flagrante. Segundo informações iniciais da polícia, moradores do condomínio relataram que o casal passou a noite e a madrugada discutindo dentro do apartamento. Testemunhas também afirmaram que ouviram gritos e barulhos antes da queda. Ana Luísa foi encontrada sem vida por volta das 5h30 da manhã, na área externa do prédio. A Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro assumiu a investigação. O homem apontado como namorado da modelo foi detido ainda no local e conduzido à delegacia. Investigadores apuraram se houve empurrão, agressão prévia ou outra dinâmica criminosa. A linha principal da investigação considerada que a queda pode ter ocorrido após uma discussão violenta entre os dois. A Ana Luísa era natural de Teixeira de Freitas, construía carreira como modelo, maquiadora, profissional e influenciadora digital. Também tinha formação em psicologia. Ela representava a Bahia em concursos de beleza e era apontada como candidata a Miss Cosmo Brasil 2026. Amigos relataram que havia se mudado para o Rio em busca de oportunidades no mercado da moda e do entretenimento. A morte gerou manifestações nas redes sociais de amigos, familiares e profissionais no setor da beleza e concurso. Entidades ligadas ao universo da Miss e à psicologia publicaram nota de pesar. Os peritos analisaram imagens de câmeras, depoimentos de vizinhos, mensagens trocadas pelo casal e laudos técnicos para esclarecer se houve violência física antes da queda, se a vítima tentou fugir, se houve participação direta do suspeito, histórico anterior de agressões ou ameaças. O caso reacende o debate sobre violência contra a mulher, especialmente em relações marcadas por ciúmes, controle e agressões silenciosas, que muitas vezes envolve para tragédias nacionais. E também, pastor, depois que nós fizemos uma matéria, foi atualizado que ele foi preso e chegar ao presídio, ele se matou com uma bermuda. Ele se enforcou. Virou moda agora isso no Brasil? Temos aquele também do dono do Banco Nasce lá, que disse que era capanga lá, o dono do Banco Nasce, que se matou também. Vicário, que se matou também na delegacia, disse que foi com a blusa de frio. Agora esse aí foi com a bermuda. Então, para ele ter se matado, ele foi o culpado. E se ele se matou, vai julgar o que agora? Vai acusar quem agora? Agora está virando moda. Tanto de mulheres com agressão no Brasil, nos últimos anos, somente esse ano, o ano passado, aumentou muito o índice, e agora virou moda. Eu matei fulano, eu vou morrer também. Só Deus dá graça. Vamos para a próxima notícia, pastora. Irã apreende navios e acusa Estados Unidos de pirataria no extremo de Hormuz. Em uma nova escalada de crise no Oriente Médio, Irã apreendeu 2 navios comerciais no extremo de Hormuz, nesta quarta-feira, e acusou os Estados Unidos de praticarem pirataria marítima, após a captura anterior de uma embarcação iraniana por forças americanas. O episódio amplia a atenção em uma das rotas marítimas mais estratégicas do planeta. Segundo autoridades iranianas e agências internacionais, forças da Guarda Revolucionária abordaram e tomaram o controle de 2 cargueiros. Os navios tentaram cruzar a região do Golfo Pérsico em direção ao Golfo de Omã, quando foram interceptados. O Irã afirmou que as embarcações operavam sem autorizações adequadas e teria manipulado sistemas de rastreamento. O governo iraniano disse que a apreensão dos navios é uma resposta direta à ação americana do último fim de semana, quando a Marinha dos Estados Unidos capturou um cargueiro de bandeira iraniana próximo ao extremo
ao mesmo extremo. Teherã classificou a operação americana como ato ilegal de pirataria internacional. A embarcação iraniana havia sido acusada pelos Estados Unidos de tentar furar o bloqueio naval imposto à costa iraniana. O Estreito de Hormuz é uma das passagens marítimas mais sensíveis do mundo. Cerca de 20% do petróleo global e grande parte do país natural liquefeito passa por essa região. Qualquer conflito no local provoca impacto imediato. Agora, isso parece uma novela. O Irã não resolve, fala que estão em negociação de paz, e, na verdade, quando isso vai acontecer. E um prende navio de um lado, outro prende outro navio do outro lado. Os Estados Unidos enfrentou a Venezuela, foi mais fácil vencer. Agora, os Estados Unidos enfrentando o Irã, está tendo mais dor de cabeça. Agora, o petróleo só vai aumentando. Ontem nós abastecemos o nosso carro. Infelizmente, nós moramos aqui na região do álcool. O álcool, na promoção, 2,19. É 4,19. E quando não está na promoção, parece que é 4,59, não é isso, pastor? 4,55. 4,55. Então, assim, a gente vê que essas coisas não são resolvidas, mas vai dando sempre o mesmo problema. Será quando vai ter a paz? Será quando que isso vai ser resolvido? Nós não sabemos. É só aguardar e esperar as próximas notícias para amanhã. Previsão do tempo para esta quinta-feira. Essa quinta-feira será marcada por calor acima da média em grande parte do centro-sul do país, enquanto as áreas do norte e nordeste seguem com pancadas de chuva típica da estação. Meteorologistas apontam a influência de uma massa de ar quente sobre o interior do país, elevando as temperaturas e reduzindo a umidade em várias regiões. Na região sudeste, São Paulo, a capital, dia de sol entre nuvens, manhã amena e tarde quente, máxima entre 28 graus e 30 graus, noite agradável. No Rio de Janeiro, calor e tempo firme, máxima de 31 graus. Em BH, sol predominante e calor de 29 graus. Em Vitória, tempo abafado, chance pequena de chuva isolada, máxima de 30 graus. Na região sul, Curitiba, manhã fresca, tarde ensolarada, máxima de 26 graus. Em Florianópolis, sol e nuvens, chance de baixa de chuva, máxima de 27 graus. Em Porto Alegre, calor fora do padrão para abril, chegando a 31 graus. No centro-oeste, Brasília, tempo seco, sol forte e máxima de 29 graus. Em Goiânia, calor intenso, máxima de 32 graus. Em Cuiabá, um dos pontos mais quentes do país, 35 graus. No Nordeste, pancadas rápidas no litoral entre Salvador, Recife e Maceió. Interior segue quente e seco. Em Salvador, 30 graus, com possibilidade de chuva passageira. No norte, instabilidade mais forte em áreas do Amazonas, Pará e Amapá. Chuvas típicas de fim de tarde. Manaus, máxima de 31 graus, com temporais isolados. Baixa umidade do ar no interior de São Paulo, em Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Calor acima da média no sudeste e sul. Chuva forte localizada no norte e trechos do litoral nordestino. Nós esperamos que esse calor não venha com muita força para cá onde a gente mora. Eu não gosto muito do calor, mas estamos observando que o tempo está meio que atípico esse ano no Brasil. Parece que o tempo está mais gostoso, as noites já estão sendo mais frias. E não perca tempo, você que está do outro lado, você que está assistindo o nosso jornal, graças a Deus está sendo um sucesso. Fala para a gente de onde você está assistindo o nosso jornal, deixe seu like, se inscreve no nosso canal. Tem o link também das lojas parceiras lá na descrição. Vai lá, de repente tem alguma coisa que te interessa, você compra e também abençoa o canal. E venha também fazer parte do grupo de membros do nosso canal. Tenho certeza que você vai gostar das novidades por lá. Mendonça autoriza banqueiro do caso Banco Master a fazer exames em hospital particular. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, autorizou nesta quarta-feira que o banqueiro Daniel Vorcaro, apontado como principal nome investigado no caso Banco Master, deixa temporariamente a custódia da Polícia Federal para realizar exames médicos em um hospital particular de Brasília. A decisão ocorre após a defesa alegar agravamento no estado de saúde do empresário. Segundo os atos,
Porcaro está preso na Superintendência da Polícia Federal e apresentou problemas clínicos nos últimos dias. Advogados relataram que ele recebeu atendimento dentro da unidade e informou ter apresentado sangue na urina, que motivou o pedido urgente ao STF. Mendonça deferiu a solicitação e autorizou a saída sob escolta policial para a realização de exames fora do ambiente prisional. De acordo com a decisão, o Porcaro será transportado por agentes da Polícia Federal. O local e horário dos exames não foram divulgados. A medida temporária é vinculada apenas aos procedimentos médicos. Após os exames, ele deverá retornar à custódia. Daniel Porcaro é o controlador do Banco Master, instituição financeira envolvida em uma ampla investigação da Polícia Federal. O caso ganhou grande repercussão nacional por suspeitas de irregularidades financeiras, lavagem de dinheiro, ameaças e tentativas de interferências em apurações. Se tem alguma coisa, tem que realmente ser investigado e ver o que está acontecendo. Ele está preso pelo que ele fez de errado, mas não porque ele fez de errado, tem que ser também crucificado. Se ele passou mal, se foi encontrado vestígio de sangue mesmo na urina dele, questão de investigar, e graças a Deus o ministro André Mendonça, que é um homem de Deus, está fazendo as coisas corretas, e graças a Deus tem mais coisas para vir ainda. Gostei de ontem que ele pegou aquele processo que era contra o Eduardo Bolsonaro e simplesmente pegou o processo para ele, e temos que aguardar agora 90 dias. Que todas essas coisas possam dar certo, mas todo mundo tem o direito de fazer crítica no Brasil, né? Vamos então para uma próxima notícia, pastora. Idosa é agredida enquanto evangelizava com louvores no Rio de Janeiro. Um caso de violência ocorrido na zona sul do Rio de Janeiro gerou forte repercussão nessa semana. A aposentada Fátima Candeias, de 62 anos, foi agredida com um soco no rosto enquanto cantava louvores religiosos em via pública no bairro do Catete. O episódio aconteceu na última quinta-feira, dia 16, mas ganhou ampla divulgação nesta quarta-feira, após imagens e relatos circulares nas redes sociais. Segundo o relato da vítima, ela realizava uma apresentação religiosa em frente a um supermercado na Rua do Catete, prática que costumava repercutir como forma de evangelização. Durante a atividade, o homem teria reclamado do som e afirmado que clientes e funcionários estariam incomodados. O suspeito acionou a guarda municipal, alegando perturbação sonora. Agentes compareceram ao local, conversaram com Fátima e não identificaram irregularidades na atividade. Após a saída da equipe, o homem retornou, discutiu novamente com a idosa e atingiu o rosto com um soco. Após a agressão, Fátima ficou com lesões no olho e precisou de atendimento médico em vídeos publicados posteriormente. Ela apareceu em hematomas e relatou dores na região atingida. O caso foi registrado em delegacia da região e é investigado como lesão corporal. Segundo repórteres local, o suspeito prestou depoimento e foi liberado após os procedimentos iniciais. A polícia apura imagens de câmeras e testemunhos para definir as responsabilidades. O cara vai lá, solta a mão na cara de uma idosa e tá tudo bem, vai lá, dá a sua versão na cadeia, sai e vai embora. Eu não entendo o Brasil, foi uma violência, gente, bateu numa idosa, uma senhora. Será que esse cara não tem vergonha na cara, pastora, do que ele fez? Será que ele não mede as consequências, que pode ser a mãe dele? Ou sei lá, que ele é idoso também. Se fosse um homem, 2 homens, ele tinha batido da mesma forma? Se a polícia foi lá, a guarda municipal foi lá e viu que não tinha nada de errado, é ele que estava incomodado. Aí fala que era cliente, que era esse, que era aquilo outro. Era ele mesmo. Mas isso é uma covardia, seu covarde. Faz isso com quem é de seu tamanho, faz isso com o homem. Não com quem pratica esses tipos de situações, pastora. Ainda libera o cara. Vai investigar. Será que lá não tem câmera? Se era em frente ao supermercado? Será que o supermercado não tem cama? Será que não existe lojas perto? Será que não tem casas perto que também tem cama? Para deixar o cara solto assim? Tem que prender, pastora.
e sem fiança. Vamos à próxima matéria. Culto ao entardecer reúne 25 mil pessoas na orla de Porto Alegre. Um grande encontro cristão ao ar livre reuniu cerca de 25 mil pessoas na orla do Guaíba, em Porto Alegre, durante o feriado de Tiradentes. O evento, chamado A Origem, aconteceu ao entardecer na região da orla do gasômetro e chamou a atenção pelo volume de participantes, clima de adoração coletiva e imagens aéreas que circularam nas redes sociais. Segundo organizadores, pessoas de diversas igrejas e denominações participaram do culto, que aconteceu no fim da tarde e avançou pela noite. Famílias inteiras, jovens, crianças e idosos ocuparam o gramado da orla em frente ao pôr do sol tradicional da capital gaúcha. O evento teve momentos de louvor coletivo, oração pública, mensagens de fé, intercessão pela cidade e pelo estado, apresentações musicais cristãs. A celebração ocorreu na região da Orla do Gasômetro, um dos principais cartões postais de Porto Alegre, conhecida por reunir moradores para assistir ao pôr do sol às margens do Lago Guaíba. O uso do espaço público para encontro religioso de grande porte reforçou o simbolismo do evento, unir espiritualidade, convivência urbana e manifestações públicas de fé. Graças a Deus. Esses dias aconteceu em São Paulo, lá na praça. Esse dia também aconteceu no Rio de Janeiro, lá na favela. E agora aconteceu também, vamos dizer, até a beira-mar, lá em Porto Alegre. E diz que reuniu mais de 25 mil pessoas. Isso é bom, isso é necessário. Que essas coisas possam continuar acontecendo em todos os estados e em mais cidades também do nosso Brasil. Somos um país que tem cerca de 25% a 30% de evangélico. Então está na hora de nós, evangélicos, mostrar realmente a cara e fazer o que é certo. Ganhar almas para Jesus. Não é verdade, pastora? Exatamente. E vamos à próxima notícia. Jovem de 19 anos que era cadeirante há 5 anos se levanta e anda em público. Um vídeo que circulou amplamente nas redes sociais voltou a repercutir nessa semana ao mostrar a jovem Maria Eduarda, 19 anos, levantando-se de uma cadeira de rodas e caminhando durante um culto evangélico em Boa Vista, capital de Roraima. O episódio ocorreu durante uma convenção religiosa na Igreja Assembleia de Brasil e foi interpretado por fiéis como um testemunho de cura e superação. Segundo relatos divulgados pela igreja e por veículos religiosos, Maria Eduarda utilizava a cadeira de roda desde dezembro de 2020, após desenvolver sequelas associadas à Covid-19. Ela relatava dores constantes, atrofia muscular e hipersensibilidade física. Durante o momento de oração e louvor, a jovem se levantou da cadeira e começou a andar diante dos presentes. O momento foi registrado em vídeo e provocou forte emoção entre os participantes do culto. Em entrevista reproduzida por portais, Maria Eduarda afirmou: "O maior milagre não foi voltar a andar, foi minha transformação." Ela também declarou que sentiu impulso espiritual para se levantar naquele momento. Que legal, que bonito. Essa matéria, irmãos, é de 2025, tem mais ou menos um ano que isso aconteceu, mas nós estamos trazendo esse milagre aqui de volta porque está repercutindo na rede. E é bom a gente entender que Deus, ele continua o mesmo, ele não muda, nem hoje, nem ontem, nem amanhã. Ele vai ser sempre o mesmo. E Deus está fazendo milagre em todos os cantos do Brasil. Que você possa entender essa mensagem de Deus nos nossos corações. O pensamento do dia hoje é comigo. Olha, se Jesus não muda, se ele não muda, e tem aquela história da mulher que sofreu com fluxo de sangue há 12 anos. Querido, às vezes o milagre para acontecer nas nossas vidas só basta uma atitude. Essa moça foi ter ido na igreja. A do fluxo de sangue foi ter tocado em Jesus. E aí eu pergunto para você, e qual é a sua? Qual é a sua atitude para alcançar o milagre? Ir na igreja, aceitar Jesus ou simplesmente tocar nas vestes de Jesus?
A Bíblia relata que quando essa mulher tocou em Jesus, em meio a multidões, Jesus disse: de mim saiu virtude, ou seja, de mim saiu o poder. E esse poder foi para curar aquela mulher. Jesus virou para essa mulher e disse: vai em paz. E olha o que Jesus diz: a tua fé te salvou, ou a tua fé te curou. Às vezes você espera por um médico, e temos que esperar, temos que ir no médico sim. Às vezes você espera por um milagre. O milagre, ele está aí do seu lado. De repente pode estar até mesmo dentro de você. Só depende da sua atitude. Não perca tempo, inscreva em nosso canal, deixe seu like, venha ser membro do nosso canal também. Lá você participa do grupo de membros. Temos aconselhamento pastoral, devocional, oração, campanhas e uma equipe preparada para cuidar de você. Venha fazer parte. Deus e nós esperamos por você. Amanhã estamos de volta com mais uma edição do Jornal da Fé, esse mesmo canal, esse mesmo horário. Fique na paz. E com ela, eu estou indo embora. Maria Eduarda, 19 anos, enfrentava as duras consequências da Covid-19 desde 2020. Desde então, passou a depender de uma cadeira de rodas. Convivia com dores constantes, atrofia muscular e uma hipersensibilidade extrema, a ponto de desmaiar com um simples toque do vento em sua pele. Não fazia fisioterapia, mas mantinha viva a fé de que poderia ser curada. E neste sábado, o milagre chegou. Durante o momento de louvor e adoração, Maria Eduarda se levantou e andou. Uma cena comovente que tocou a todos os presentes e ficará gravada na memória de quem presenciou, um testemunho vivo de que Deus ainda realiza milagres. Foi algo único quando eu me levantei da cadeira de rodas. Na verdade, eu estava sendo impulsionada realmente pelo Espírito Santo. Eu não estava sentindo nada, mas eu simplesmente fui empurrada pelo Espírito Santo e comecei a andar. Desde 2020, dezembro de 2020, eu não andava. Eu era cadeirante por sequelas de Covid e o Senhor fez um milagre. E do mesmo jeito que Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na tua. Mas o maior milagre que o Senhor fez na minha vida não foi andar. O maior milagre foi que Ele me transformou. Quando eu conheci Ele, a minha vida foi transformada. E o Senhor também pode transformar a tua vida. Ele pode tirar toda a tristeza, toda a angústia do teu coração. Ele pode quebrar essas cadeias que te amarram, que te aprisionam dentro da tua alma. E Ele também é poderoso para curar fisicamente. Ele é poderoso para fazer qualquer coisa. Basta crermos no que o Senhor está fazendo.